Aleluia, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Convido você a se colocar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos buscar a face do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, diante, Pai, da Tua presença, Senhor, Pai, nós te louvamos, te exaltamos, ó Pai, por esta noite, Senhor, por até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, nos trouxe, Senhor, mais um dia em segurança para louvar o Teu nome, ó Deus. Espírito Santo de Deus, eu sei, Pai, que o Senhor já preparou este culto, eu sei que tem, Pai, algo maravilhoso para os nossos corações, ó Pai, nesta noite, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, nos sustenta, Pai, que nós possamos ouvir a Tua doce voz falando conosco, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, possa ser palavras, ó Pai, que vai edificar as nossas vidas, que vai fortalecer, Pai, o nosso coração, ó Pai. Endireita, Pai, as nossas veredas, Pai, toma nossos caminhos, Pai, em Tuas mãos, ó Pai. Pai, que nossos caminhos, ó Pai, possam ser caminhos direitos, Senhor. Pai, que os nossos pés, ó Pai, jamais possa vacilar, Senhor, não olhando jamais para a direita nem para a esquerda, mas olhando, Senhor, para a frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, ó Deus. Espírito Santo de Deus, Pai, vai de encontro, Pai, a todos os irmãos que estão aí nos ouvindo nesta noite. Pai, Tu sabes, ó Pai, conhece a necessidade do nosso coração, sabe aquilo que nós necessitamos, ó Pai, sabe que área, Pai, das nossas vidas, ó Pai, está fragilizado, precisando, Pai, de uma restauração, precisando de uma mudança, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nesta noite possa haver libertação, Senhor. Liberta aqueles que se encontram cativos, aqueles que se encontram, Senhor, desanimados, ó Pai, aqueles que se encontram, Senhor, perdidos, ó Pai, sem ter, Senhor, uma direção, Pai, a trilhar, ó Deus. Vem, Pai, de encontro a essas vidas, Senhor, restaura, Senhor, as veredas, restaura, Senhor, a aliança do Teu povo para contigo, ó Pai. Abençoa, Pai, os Teus filhos, guarda, Senhor, nos livra, Senhor, de todo mal, de todo vírus, ó Pai, de todo acidente, de roubo, Senhor. Guarda, Pai, a nossa casa, guarda os nossos filhos, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa entrada, a nossa saída, Senhor. Assim como a Tua palavra diz, ó Pai, no Salmos 91, Senhor, esteja, Senhor, nos guardando debaixo das Tuas asas, ó Pai, porque eu sei que debaixo das Tuas asas estaremos seguros, Senhor. Em nome de Jesus, envia, Senhor, os Teus anjos, Pai, ao redor, Pai, daqueles que Te buscam. Vai com a Tua cura, Senhor, para aqueles que se encontram enfermos, ó Pai. Visita, Pai, nesta noite também, Senhor, a minha prima Elaine, ó Pai, que se encontra enferma, Senhor. Pai, dá vitória, Senhor, para a vida da Tua serva, Senhor, para que ela possa contar os testemunhos, ó Pai. Pai, porque nós já vimos, Pai, tantos milagres de curas, de restauração, de libertação, ó Pai. E eu tenho certeza, Senhor, que não será diferente na vida da Elaine. O Senhor estará ali com ela, Senhor, guardando, Pai, a saúde dela, guardando o seu coração, ó Pai, para que ela possa, Senhor, passar por esse momento difícil, com a sua cabeça em pé, Senhor, louvando, se alegrando, Pai, na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem e exaltem o nosso Deus. Aleluia. Meus irmãos, pode já tomar os seus lugares. Glória a Deus por mais essa noite, por mais esse dia tão maravilhoso, por estarmos aqui para engrandecer o nome dEle, amém? Você que puder abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Aleluia. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Aleluia. E eu só tenho a agradecer a esse Deus, porque Deus, Ele tem feito grandes coisas na minha vida. Deus é um Deus de detalhes, um Deus que
e Ele não deixa faltar nada. É muito maravilhoso você andar com Deus, de você poder orar e saber que Deus responde a nossa oração. Aleluia. E tudo que Deus faz é bom. Amém? Amém. Versículo 24. Fala sobre... Tem um títulozinho aqui que fala os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Aqui a palavra do Senhor fala, do homem que ele é prudente, o homem que ouve a palavra do Senhor e a pratica. Aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica, ele é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. E aquela casa, quando ela é edificada sobre a rocha, por mais que os ventos venham e venham sobre ela, jamais aquela casa será derrubada. Mas o homem que ouve a palavra do Senhor e não a pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Se você construir a sua casa sobre a areia, certamente essa casa ela vai vir à ruína. Certamente essa casa vai ser destruída. Mas aquele que ouve a voz de Deus e obedece a palavra de Deus, você vai estar construindo uma casa edificada sobre a rocha. E nada vai destruir. Aleluia. Nada vai abalar a nossa fé. Nada vai nos tirar da presença do Senhor. Porque quando nós estamos firmados com o Senhor, nós não vamos desanimar pelas circunstâncias da vida. Mas nós vamos continuar crendo. Nós vamos continuar caminhando com o Senhor. Porque nós estamos edificando a nossa casa. Aleluia. Por isso que lá no livro de Provérbios fala que a mulher sábia, ela constrói a casa, ela edifica a sua casa. Mas a tola, a insensata, ela certamente ela vai destruir a sua casa. Aleluia. Certamente ela não vai construir, porque a mulher que ela é sábia, ela vai querer aprender com o Senhor o que a palavra de Deus nos diz. E a palavra nos ensina que a mulher, ela tem o poder de sabedoria para poder construir a sua casa. Aleluia. A mulher, ela tem o poder de orar. A mulher, ela tem o dom de fazer grandes coisas. Aleluia. Porque ela ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Aquela tola que ouve e não coloca em prática, certamente uma hora as coisas vão por água abaixo. Aleluia. Como o homem também tem o seu papel na sua casa. O homem, ele é o valente da casa. O homem que ele não toma a sua postura como o valente da casa, ele está sendo um insensato. E certamente a casa dele será destruída. Porque não basta ser só a mulher sábia. Isso é um conjunto. O homem também tem um papel dentro da sua casa. Como também os filhos. Os filhos também têm o seu papel dentro da casa. O filho
O filho que ouve a voz do Senhor, ele constrói uma casa sobre a rocha. Tudo vai bem na vida dele. Deus vai começar a preparar na vida dele o melhor dessa terra. Ele vai ter um casamento abençoado. Ele vai ter um trabalho abençoado. Ele vai conseguir fazer a sua faculdade. Não que o ímpio também não prospera. A palavra de Deus fala que o ímpio também prospera. Aqueles que não servem a Deus também prosperam. Todas as vezes que plantamos algo bom, certamente nós vamos colher algo bom. Não tem como eu plantar um pé de laranja e colher manga desse pé. Então tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Mas a diferença está quando nós estamos edificando com Cristo, é totalmente diferente. Porque tanto o ímpio como aqueles que servem a Deus vai passar por lutas e dificuldades. Só que muitas das vezes, quando nós não servimos ao Senhor, nós vamos se desesperar, vamos sair correndo para um lado e para o outro, desesperados. Mas quando nós servimos ao Senhor, nós dobramos o nosso joelho em meio às lutas e clamamos pelo Senhor. Então Ele vem, nos ouve e responde a nossa oração. E ali, o Espírito Santo de Deus vem e tranquiliza o nosso coração. Vem aquela paz de saber que o nosso Deus está do nosso lado. Aleluia. Então, que nessa noite você possa aí ficar com essa palavra no teu coração. Aonde você quer construir a tua casa? Que fundamento que você quer construir? Sobre a areia ou sobre a rocha? Nós temos as nossas escolhas. Por isso Deus nos deu um livre-arbítrio para nós podermos escolher o que nós vamos fazer, aonde nós vamos edificar. Aleluia. Amém? Amém, Deus. Glória a Deus. E nesta noite nós vamos ofertar na casa do Senhor. Vamos entregar a nossa oferta. Nós somos gratos pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Aleluia. Nós somos gratos por tudo. Aleluia. Então eu convido você que trouxe a tua oferta, o teu dízimo, você pegue aí. Quero fazer uma oração e apresentar diante de Deus a tua oferta. Senhor Deus, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abençoar os teus filhos, ó Pai. Senhor, Pai, o Senhor é um Pai bondoso, um Pai maravilhoso, Senhor, que quando nós batemos e pedimos, o Senhor está sempre pronto, Pai, a nos dar, Senhor. Nós, ó Pai, que somos pais, que somos considerados maus, ó Pai, sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos, ó Pai. Imagina o Senhor que é tão bondoso para conosco. Pai, abençoa os teus filhos, que jamais falte, Senhor, o pão de cada dia em nossas mesas, que jamais falte, Senhor, o teu Espírito sobre nós, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, em todas as áreas da vida dos teus servos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, e você vir aqui à frente, entregar a tua oferta ao Senhor. Aleluia, Jesus. Derrama, Senhor, toda a sorte de bênção, Pai. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Somos gratos, ó Pai, por tudo, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém? Somos gratos por esta igreja, pelos irmãos que contribuem para
que essa obra ela continue. É um privilégio de Deus, né? Eu falo que essa igreja não é uma igreja tão grande, mas o Senhor não tem deixado faltar nessa casa. Todas as necessidades têm sido cada dia supridas, porque os irmãos têm reconhecido, né, o nosso Deus, têm reconhecido que tudo vem das mãos do Senhor. Não chega nada nas nossas mãos que não venha sido do Senhor. É o Senhor que nos abençoa. Amém? Então eu quero já passar a oportunidade para o pastor que vai estar ministrando. Que Deus abençoe você, a sua casa, você que está nos ouvindo, você que está aqui conosco. Que jamais falte nada em tua vida. Que Deus possa ser o centro da tua vida, da tua casa. Aleluia. Você que ainda não convidou o Senhor para estar aí na sua casa, para fazer parte da tua vida. Você que ainda não confessou o nome dele como seu único e suficiente Salvador da sua vida, eu convido você. Fala, Senhor, vem morar aqui na minha casa, faz parte da minha vida. Aleluia. Eu tenho certeza, se você convidar Jesus para poder entrar, ele fala que ele vai entrar e vai fazer morada. Aleluia. Ele vai cear contigo, as coisas vão mudar na tua vida. Aleluia. Então convide a presença do Senhor. Aleluia. A primeira coisa, quando você abrir os teus olhos pela manhã, fala, Senhor, abençoe esse meu dia. Quando você sentar à sua mesa, para você fazer a sua refeição, seja grato ao Senhor. Assim como Jesus, ele pegou ali o seu alimento, levantou os céus e deu graças ao Senhor, que você também faça isso. Agradeça ao Senhor. Quando você for se deitar, agradeça ao Senhor por aquele dia, pelos livramentos que Deus deu. Que possamos ser cada dia mais gratos por tudo que Deus tem feito. Aleluia. Porque somos acostumados, né, a sempre reclamar de tudo. Nós reclamamos de tudo. E muitas das vezes esquecemos de ser grato pelas bênçãos que Deus tem derramado nas nossas vidas. Então já quero passar a oportunidade para o pastor. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém, queridos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Essa noite maravilhosa, na qual nós estamos aqui mais uma vez para adorar o nosso Deus. Amém? Que você possa se sentir em casa mais uma vez, porque nós estamos na casa do Pai e eu creio que Ele há de continuar falando conosco. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a prática, né, da palavra de Deus. Como foi falado aqui hoje em Mateus, que todo aquele que ouve, né, a palavra de Deus, todos nós ouvimos, muitos ouvem, porém tem uma diferença, né, de ouvir e ser praticante, né, cumprir. O poder que tem quando você cumpre, quando você pratica a palavra de Deus, é um poder sobrenatural, porque muitos ouvem a palavra de Deus, mas para muitos não tem efeito. Por isso que muitos acabam desistindo de andar com Deus, porque não vê algo diferente acontecendo na sua vida, e não entende porque na vida de uns acontece e na vida de outros não. Mas tem um diferencial, né? Não é só ouvir a palavra de Deus, tem algo mais profundo para nós recebermos tudo aquilo que Deus tem para nós, porque a palavra de Deus, ela tem muitas promessas, são muitas as promessas de Deus para nós. E por que muitas das vezes nós não alcançamos as promessas de Deus? Porque a Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, se Deus não faz acepção de pessoas, por que tem pessoas que não recebem e tem outras que recebem? Qual a diferença? O que está acontecendo de errado? Por que alguns pedem e não recebem, e outros recebem aquilo que pedem de Deus? Se Deus, ele ama a todos aqueles que o amam,
se Deus tem o melhor para todos que o buscam. Então hoje nós vamos aprender um pouco qual é esse poder que tem na palavra de Deus, amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Tiago, apóstolo Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 19. Livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 19 em diante. Está escrito assim a palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Sede, pois, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como é. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado nos seus feitos. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Louvado seja Deus. Nós lemos aqui que nós devemos ser ouvintes da palavra, né? Que todo homem deve estar pronto para ouvir. E foi lido aqui em Mateus 7 que o próprio Jesus disse que todo aquele que ouve as minhas palavras, Jesus disse, né? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, né? Jesus está dizendo aquele que está ouvindo. O apóstolo Tiago está falando também aqui da mesma coisa, de nós ouvimos aquilo que Deus tem para nós, porque muitos não ouvem Deus falar. Tem pessoas que não ouvem, que não buscam a Deus, que não querem ouvir Deus falar, que não está nem aí para a palavra de Deus. Já tem muitos que ouvem Deus falar, mas Jesus, assim como o Tiago escreve aqui, inspirado no Senhor Jesus, o próprio Tiago aqui ele revela aquilo que Jesus já havia falado lá em Mateus, que todo homem que ouve, que é ouvinte, mas não pratica, não muda nada. Não basta ouvir a palavra de Deus. Então o poder da palavra de Deus está quando nós ouvimos e praticamos. O segredo está em praticar aquilo que nós aprendemos. Se eu for para a escola, ouvir tudo que os professores me ensinarem e não aprender sobre aquilo e viver aquilo, não adianta nada eu ter ido para a escola. Então tudo que eu aprendo é para o meu crescimento. Com a palavra de Deus não é diferente. Tudo que eu aprendo é para o meu crescimento no reino de Deus. É para que aquilo que Deus ele fala, para que ele possa cumprir. Por isso que muitos não acreditam que as promessas de Deus vão se cumprir na vida delas, exatamente porque ela ouve
Deus falar e parece que nada está acontecendo. Mas porque ela pensa, muitas vezes as pessoas pensam que quando Deus a palavra de Deus está falando conosco, é como se está me dizendo ali para aquele instante, e amanhã já vai acontecer, e a minha vida vai mudar. Mas a palavra de Deus, irmãos, tudo que está escrito, ela está escrito para o nosso conhecimento. Então, quando eu conheço, é que a minha vida vai começar a mudar. Eu preciso realmente conhecer a Deus. Quando eu conheço a Deus, eu descubro quem é Deus, o que Ele pode fazer, aí eu vou agora obedecer a Deus. Ouvir é uma coisa, obedecer é outra, porque a prática é exatamente a obediência àquilo que ela nos instrui a fazer. A Bíblia é o manual para as nossas vidas, para mudar a nossa história, não só espiritualmente, porque nós temos o mundo natural e temos o mundo espiritual, mas eles são interligados, um faz parte do outro, os dois dependem um do outro. Por isso que a Bíblia diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Deus era espírito, Deus é espiritual, mas o que aconteceu? Aquilo que é espiritual, ele se torna carne para habitar nesse mundo visível, no mundo que nós podemos enxergar. Por isso que a Bíblia diz que nunca ninguém viu a Deus. Mas quando Deus envia o seu Filho, agora Ele torna-se visível para que nós humanamente pudéssemos enxergar aquilo que era invisível. Por isso que Ele diz, o verbo se fez carne, a palavra, aquilo que é falado, se torna real para nós entendermos. Por isso que Jesus mudou a história, por isso que Jesus foi um ponto na história da humanidade. Por isso que depois de Jesus, o mundo foi a história contada antes de Jesus e após Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo, porque Jesus não foi um ser humano comum, apesar de ser humano como eu e você, a sua essência era Deus, como se o próprio Deus tivesse descido à terra. Porque se o próprio Deus descesse em espírito e nós pudéssemos vê-lo, ninguém sobreviveria. O próprio Moisés pede para ver a Deus, e Deus diz que até ia deixar que ele visse a Deus, mas jamais poderia olhar para o rosto de Deus, senão ele não sobreviveria, ele morreria. Por isso que muitos querem ver a Deus, mas Deus, na sua onisciência, não permite. Tem pessoas que dizem, então, se eu visse a Deus, então eu ia crer que realmente Ele é Deus. Quem faz um pedido desse não sabe o que está pedindo, porque se alguém vê a Deus, morre. Moisés, quando pediu para ver a Deus, Deus disse, eu vou deixar você me ver, mas você vai virar o seu rosto, e quando eu passar, você vai olhar. Depois que Deus passa, Moisés olha, só vê Deus de costas. Ele não consegue, ele não pode olhar para a face de Deus, senão ele não sobreviveria. Ele não poderia ver Deus e permanecer vivo. Por isso que Deus, ele se diminui como humano, como nós, toma a nossa forma, se faz carne como nós, aquilo que era o verbo, para habitar entre nós, mas aquela essência de carne de Jesus, tudo aquilo que ele fazia, ele mostrava a essência gloriosa de Deus. Por isso que ele disse, eu não faço a minha vontade, tudo que eu faço aquilo que o meu Pai manda que eu faça. Então tudo aquilo que Jesus fazia era glorioso, era a essência de Deus, para que o mundo pudesse ver realmente a atitude de Deus em um humano, em um ser humano. E a sua glória se manifesta. Por isso que ele veio ensinar para nós, como humanos, deveríamos nos comportar diante de toda a humanidade, como aqueles que são chamados para ser filhos de Deus. É uma grande diferença aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, daquele que só quer conhecer,
mas não quer ter intimidade com ela, não quer praticar, não quer viver aquilo que Deus ensina. Porque é um preço muito alto cumprir a palavra de Deus. Requer muita renúncia da nossa parte. Por mais que nós vivemos como humanos, como seres humanos, tem coisas que nós temos que abrir mão. O ser humano que obedece a Deus, o ser humano que conhece a palavra de Deus e busca praticar, tem coisas humanas que nós devemos deixar de fazer. É por isso que muitos desistem de servir a Deus. Mas por que desiste? Porque não conhece o poder que tem de às vezes abrir mão de algumas coisas para ter o direito a outras. Por que tem filhos que abandonam os pais, preferem viver a sua vida, largar os pais e morar sem independentes, antes mesmo do tempo certo de deixar a casa do pai, se casar? Porque muitas das vezes, dentro de um lar, tem regras, e para você receber tudo aquilo que você tem do pai e da mãe, você precisa cumprir aquelas regras dentro daquela casa. E aí você vai receber a herança do pai e da mãe. Mas muitos não querem obedecer os pais, e por isso, o que eles decidem? Largar os pais e viver a sua vida. A palavra de Deus, ela se compara a isso. Quando eu não quero obedecer aquilo que Deus tem para mim, quero fazer do meu jeito, Deus até permite, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Eu posso escolher o que eu quero fazer. Porém, quando eu decido fazer assim, eu estou decidindo abrir mão das promessas que Deus ele tem para mim. É por isso que muitos não alcançam as promessas, porque decidem não obedecer a palavra, até querem as promessas, mas não suportam obedecer a Deus. Porque por mais que nós sejamos falhos, tem coisas que Deus ele não abre mão. É a nossa obediência a Ele. Mesmo que falhando, devemos tentar, se esforçar. Por isso que Ele diz que nós devemos conhecer a palavra, mas não somente conhecer, ouvir, mas exercemos ela em nossas vidas. Porque quando eu exerço ela, eu estou dando autoridade para Deus cumprir em mim a sua vontade. Deus ele tem toda a autoridade de fazer o que Ele quiser. Porém, as bênçãos de Deus na nossa vida, Ele não vai impor a nós. A Bíblia diz que Deus ele nos oferece as suas bênçãos. Ele tem para nós. Por isso que lá no livro de Deuteronômio, ele fala sobre as bênçãos de Deus e as maldições. Quando eu ouço a voz de Deus e quando eu obedeço, as bênçãos de Deus elas vêm sobre mim e me alcançam. Deus não impõe, Ele promete as bênçãos quando eu obedeço. Mas Ele diz lá também que quando eu conheço a Ele, quando eu ouço o que Ele tem para mim e eu não obedeço, eu não quero, eu perco o direito das bênçãos. E quando eu perco as bênçãos, o que é que vem? Então por isso que muitas pessoas pensam assim: Deus ele castiga as pessoas, Deus ele amaldiçoa as pessoas. Não, Deus não amaldiçoa. A falta da obediência, ela gera o que? Automaticamente? Desobediência. Quando não obedeço, eu estou desobedecendo. Então a bênção ela está atrelada à obediência. Então quando eu deixo de obedecer, eu não serei punido com um castigo, mas a minha bênção é retida. E a falta de bênção é o quê? É maldição.
Por isso que tem pessoas que às vezes ela está servindo a Deus, mas ela está presa a um jugo de maligno, de homens, de religiosidade, e ela pensa que ela só vai se livrar daquele jugo maligno se o homem lhe abençoar, se o homem liberar para prosperar. E quem nos libera para prosperar não é o homem. Não era Moisés que abençoava aquele povo ou os amaldiçoava. Moisés não tinha poder para abençoar e para amaldiçoar. Moisés não tinha poder para fazer sair água da rocha ou reter a água da rocha. Moisés não tinha poder para fazer descer o maná do céu. Moisés não tinha poder para fazer o mar se abrir. Moisés não tinha poder para, de noite, naquele frio, mandar uma coluna de fogo e aquecer aquele povo que estava no deserto. Moisés não tinha poder de, durante o dia, naquele sol escaldante, naquelas altas temperaturas, ele mandar uma nuvem de glória e proteger o povo do sol. Moisés não tinha poder nenhum. Mas Deus, através da vida de Moisés, fazia e operava todos esses milagres. Deus operava através da vida de Moisés. Então Moisés não tinha este poder, mas através da vida dele, Deus liberava a bênção, porque Moisés estava em obediência ao Senhor. Por ele obedecer, todo aquele povo tinha o privilégio da obediência daquele líder. Mas o próprio Deus que dava o privilégio para fazer aquelas maravilhas através da vida de Moisés, esse próprio Deus também dava lei para que o povo ouvisse também a voz de Deus e também eles exercessem a obediência a Deus, e não só através da vida de Moisés. Porque quando Moisés ele desce do monte, mesmo não tendo visto a Deus face a face, mas ele viu Deus às costas de Deus passando, a glória de Deus. A Bíblia diz que quando Moisés desce do monte, as pessoas, quando olhavam para o rosto de Moisés brilhava, a glória de Deus estava sobre a face de Moisés. Ora, só de Moisés ter visto Deus, sem olhar na face dele, a própria face dele brilhava. Imagina se ele visse a face de Deus. Então Deus ele manda para que o povo obedecesse a palavra, para que as bênçãos que ele tinha prometido, eles tivessem o direito de alcançar. Porque Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito. E às vezes muitos até pensam, mas Moisés não entrou na terra prometida. Quem disse que Moisés foi chamado para entrar na terra prometida? Ele foi chamado para libertar o povo. E ele fez isso. Se ele não entrou na terra prometida, não é que Deus não cumpriu na vida dele. O chamado que Deus tinha na vida de Moisés era tirar o povo de lá. Agora entrar era outro passo que o povo tinha que dar. Quando eu venho para a casa do Senhor, é um passo que eu estou dando. Deus está me chamando. Deus está me tirando das garras do inimigo. Deus está me libertando. Deus está me tirando da escravidão. Deus ele nos chama, Deus ele nos toma da mão do inimigo, ele nos arrasta de lá, ele nos liberta de lá. Mas depois que nós somos libertos de lá, agora tem o próximo passo. Agora o próximo passo é ouvir aquilo que Deus ele tem para nós, e nós cumprimos aquilo que Deus tem para nós. É por isso que quando Moisés morre, agora Deus ele fala com Josué, e Josué, agora você está com a missão de entrar com o povo na terra prometida. Olha a palavra de Deus se cumprindo agora. Moisés morre, mas a promessa de Deus não acaba.
porque o povo tinha saído, o povo estava liberto. Agora para Josué, Deus diz: Josué, vai com este povo, você vai herdar a terra, você vai entrar na terra prometida, porque eu sou contigo, eu irei contigo. Não temas e vai, porque eu também serei contigo. Como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Agora é uma outra missão. Agora eles são libertos, agora eles estão todos libertos. Eles não são mais escravos do Egito, não são mais escravizados do Egito. Agora eles precisam avançar. Mas olha como cada um que tem uma missão age diferentemente em sua missão. Agora eles não eram mais escravos. Quando o povo era escravo e Moisés estava tirando eles de lá, toda a ordem vinha de Moisés. Tudo que Moisés fazia, o povo recebia ali as bênçãos. Agora, depois que eles foram libertos, agora a história é outra. Agora o líder Josué chega para eles e diz assim: reúne todos eles e lembra de tudo que aconteceu, de tudo que Moisés fez, de onde Moisés os tirou, que Moisés os libertaram. Agora ele diz para eles: olha, lembra-se do concerto que Deus fez conosco, que nos tirou de lá e nos prometeu, Ele vai nos dar, porque Ele prometeu e nos tirou da escravidão, e agora nós vamos alcançar a terra. Mas vocês devem decidir hoje, para nós entendermos que quando Deus nos chama, irmãos, quando nós somos chamados por Deus de verdade, Deus não nos chama para sermos escravos de ninguém. Mas nós devemos decidir se somos realmente livres, libertos, ou vamos querer sermos aprisionados novamente. Porque é isso que Josué diz para o povo: vocês devem decidir hoje o que vocês farão. Se vocês vão seguir a Deus, o Deus que nós servimos, o Deus de Moisés, de Abraão, de Jacó, de Isaac, ou vocês vão servir aos deuses dos amorreus, ou vocês vão querer ser escravos novamente e servir a outros deuses. Vocês querem obedecer a Deus, ou vocês querem servir ao Deus de vossos pais, ou vocês querem servir ao único Deus? Porque vocês devem decidir hoje, vocês que decidem. A decisão de vocês são livres para escolher. Vocês já foram libertos, mas para herdar a terra prometida, vocês têm que tomar essa decisão hoje. E ele diz: independente da decisão de vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa decidimos obedecer ao Senhor. Isso é o poder da obediência, é o poder de praticar a palavra de Deus. Porque tem muitos que pensam que uma vez libertos, eles podem desistir, não precisam mais cumprir a palavra de Deus e fazer o que quiserem. Pode sim, como Josué disse, vocês podem servir a quem vocês quiserem. Por isso que tem muitas pessoas que discutem religião. Mas o verdadeiro líder, ele não pode ficar discutindo religião com ninguém. Todo mundo tem o direito de escolher a sua religião. Todo mundo pode escolher o Deus que quer servir. Se alguém quiser criar o seu próprio Deus e servi-lo, pode fazer, Deus não impede. Só que quando você decide servir um Deus assim, você tem que saber que é esse Deus que vai suprir as suas necessidades. É com Ele que você tem que contar. Quando você decide não andar com Deus, você está decidindo também não contar com Ele. Quando você decide não obedecê-lo, você também está decidindo não querer as bênçãos que Ele tem para você. É você quem decide. Somos nós quem decidimos. Esse é o poder da palavra, a decisão. Foi por isso que Jesus disse: olha, todo homem que ouve essas minhas palavras e a pratica, eu vou dizer a quem esse homem é semelhante. Aquele que constrói uma casa bem edificada numa rocha. Esse é o que me ouve. Mas aquele também que me ouve, eu vou dizer com quem ele é semelhante. A
Há outro homem também, que também constrói uma casa, mas que decide construir na areia. Não decide procurar um lugar mais difícil, mais duro para cavar até chegar à rocha. O lugar mais fácil. O lugar mais simples. Porque para ouvir a palavra de Deus, todos podem ouvir, mas a decisão de cumprir é diferente. Todos os homens querem construir a sua vida, todos os homens querem construir a sua casa, ter uma família, ser bem sucedido. Mas aquele que escolhe ouvir as palavras de Deus, esse que vai edificar a sua vida de verdade. Não está dizendo exatamente da construção da casa física, concreto, não. É a nossa vida nessa terra. É a decisão da nossa história aqui. É o que nós vamos escrever aqui na nossa vida. É toda a nossa passagem por essa terra. Porque nós não vamos ficar aqui para sempre. Mas nós vamos ter um período aqui. E assim como na eternidade, aqui é uma fase nossa que ela vai continuar. Muitos não acreditam na eternidade. Muitos vivem a vida como se fosse só aqui. Mas até para aqueles que creem que não tem outra vida, aqueles que creem que morreu aqui e acabou tudo, muitos dizem: eu vou morrer, não vou levar nada. Claro, não vamos levar nada. Mas creio que vai para algum lugar, né? Já que não vai levar, porque vai para algum lugar, sim ou não? Eu não vou levar nada aqui mesmo. Ah, então você vai para algum lugar. Para onde você vai? Se eu estou preocupado em levar ou deixar de levar. Tem muitos que dizem isso: não vou levar nada, porque sabe que não pode, mas se pudesse, levaria. Meu irmão, esses dias falou para mim: pastor, quando Jesus voltar, você deixa a sua casa para mim? Eu não pensei duas vezes. Eu falei: com certeza, irmão. Mas eu falei para ele: mas eu não quero que você fique, não, eu quero que você vá também. Porque quem ficar não vai querer ficar, não. Então, se tem alguém interessado na minha casa depois que Jesus voltar, faça a inscrição aí, que já tem o primeiro aí, viu? Porque, irmãos, quando ele voltar, não haverá. Vai ser muito difícil, irmãos, alguém se reconciliar novamente com Deus. Porque vão buscar ao Senhor e não acharão mais. Vão buscar a igreja e não haverá mais a igreja. Vão querer ouvir a palavra e não vai ter mais a palavra. Porque será tarde. Vai ser tarde demais. Porque ele vem como um relâmpago e um piscar de olhos. Muitos dão data para a vida do Senhor. Todas as datas são erradas. Porque ninguém sabe a data. Ninguém sabe o dia. Mas uma coisa Jesus nos alertou. Ele disse: ficai apercebidos. Porque eu venho como ladrão, a hora que ninguém espera. Por isso, já que nós não sabemos a hora, devemos estar sempre preparados, ouvindo a palavra dele e cumprindo, para que nós venhamos estar realmente firmados na rocha, na palavra do Senhor, não em promessas de homens. Porque quando eu cumpro a palavra de Deus, aí sim
eu estou fazendo a vontade de Deus, e aí eu vou ter direito às promessas de Deus para a minha vida. Inclusive a promessa da vida eterna, que muitos servem a Deus e tem dúvida se vai para o céu ou não. Por que tem gente que serve a Deus e tem dúvida da salvação? Tem alguém que tem dúvida da salvação? Às vezes a gente diz, eu tenho dúvida, pastor, porque eu não sei, eu sou falho, eu peco, eu falei contra meu irmão. A Bíblia diz, se eu pecar, eu vou para o inferno. Então como é que eu vou saber se eu vou para o céu ou não? Para mim, ir para o céu, eu tenho que crer. Se eu duvidar, eu estou correndo sério risco de perder a minha salvação. Porque a Bíblia diz que aquele que não crê em Deus, que duvida, não pode agradar a Deus. Porque para mim agradar a Deus é necessário que eu creia que Ele existe e que Ele vai me galardoar, que Ele vai me abençoar. Então eu não posso ter essa dúvida. Quando eu me aproximo de Deus, quando eu creio em Deus, eu não posso ter essa dúvida, porque Ele me prometeu isso. Quando eu duvido, eu estou dizendo, Deus não é capaz de fazer, Ele me prometeu, mas Ele vai me enganar. Quando eu não acredito na salvação, eu estou achando que Deus é um mentiroso, eu estou achando que Deus vai me enganar, porque Ele prometeu, mas eu não tenho certeza se Ele vai cumprir. Por isso que aquele que crê em Deus não pode duvidar da sua salvação. Porque se você duvidar, não é de você que você está duvidando, você está duvidando de Deus. Entendeu, irmãos? Que o medo de não ir para o céu, você está duvidando de Deus? Quando você entrega a sua vida para Jesus, não é você que vai para o céu com os seus méritos, é Jesus que te dá o privilégio da vida eterna. Foi a morte dele. Era o Verbo que se fez carne, era o próprio Deus que veio para morrer em nosso lugar, para nós termos o direito àquilo que era impossível para nós. Por isso que quando Jesus dá aquele discurso duro que os discípulos ouvem dizendo quão era difícil um rico entrar no reino do céu, e eles começam a dizer, então Senhor, quem pode se salvar? É disso que Jesus estava falando. Os próprios discípulos que andavam com o mestre, sabiam que era ele, sabiam que ele era o Filho de Deus que tinha sido enviado, eles também duvidaram da salvação. Eles duvidaram. Não é impressionante? Por isso que está dúvida no seu coração, né? Será que eu sou salvo? Ou eu tenho que me tornar pastor para ser salvo? Será que eu tenho que dar uma cesta básica todo mês para ser salvo? Será que eu tenho que dar um dízimo para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Meu Deus, será que eu vou ter que viver a vida na dúvida e na hora de eu morrer eu vou ter que clamar por Deus e dizer, Senhor, me salva? Ou clamar por aqueles que ficaram para orar por mim, para que Deus tenha misericórdia de mim depois que eu morri? Orar depois de eu morrer por semanas, por meses, todo ano, ir lá no meu túmulo e pedir para Deus me dar um bom lugar? Essas orações não vai chegar diante de Deus, sabe por quê? A Bíblia diz que está determinado o homem nascer uma vez só e morrer, e depois disso vir o juízo. Depois de morrer não tem mais oração. Eu tenho que fazer enquanto eu estou aqui. Se eu entregar minha vida para Jesus e crer que Ele é único e suficiente, Deus me enviou para morrer em meu lugar, para me dar a vida eterna, isso é suficiente. Ele está dizendo, é suficiente. É a palavra dele que me garante isso. Por isso que às vezes nós não acreditamos na nossa salvação, porque eu ouço a palavra de Deus, mas eu não estou acreditando. Eu sou um ouvinte que me esqueci, como aquele homem que olhou para o espelho. Quem tem espelho em casa aí? Todo mundo tem espelho? Você se olha no espelho todo dia? Sim, né? Para quê? Para olhar como está bonito, né? Está bonita. E por que você olha de novo? Você se esqueceu como você é? É isso que diz aqui.
Aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é igual aquele homem que olha no espelho. Ele se esquece, tem que voltar de novo para o espelho para olhar novamente. Não podemos se esquecer da promessa de Deus. Ela é infalível. Não podemos colocar dúvida, porque esse poder da palavra de Deus, ele opera em nossas vidas. Por isso que o Senhor disse: o Evangelho do Senhor não é religião. O que eu fico impressionado é quantos homens intelectuais, quantos líderes intelectuais ainda continuam pregando a palavra de Deus e querendo pregar uma religião para as pessoas. Doutorados, PhD, e continuam pregando a religião para as pessoas. Se o próprio Evangelho diz, o Evangelho, que quer dizer as boas novas, aquilo que Jesus anunciou, não é religião, mas é o poder de Deus que opera em nós. Não é uma religião. O Evangelho não é uma religião, mas é o poder de Deus. Uma religião não pode fazer nada por nós. Nada de bom, né? Quero dizer. Porque pode fazer muitas coisas. Pode colocar um contra o outro. Pode dividir famílias. Pode dividir cidades, nações. Religiões podem causar guerras, destruições. A religião tem o poder para fazer tudo isso. Mas a Bíblia diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. É o poder da palavra, é o poder daquilo que Ele falou. Tem poder de mudar a nossa história. O que é poder? Poder é uma força que exerce, que cumpre. Quem pode, faz. Já ouviu falar? Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode, né? Porque quem pode, faz. Por isso que ele está dizendo que esse Evangelho, ele pode. Por isso que para nós é impossível ser salvo. Claro que é. Mas é por isso que eu confessei a Jesus, para eu ter direito à salvação. Não é um privilégio meu, é uma graça de Deus. É a graça de Deus sobre nós. Não é um privilégio só para alguns, é para todos que o aceitaram. Por isso que a Bíblia diz que todos, olha só, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não quer dizer que todo mundo vai entregar a vida para Jesus em vida. Mas quando estiver diante de Deus, vai ter que reconhecer. Porque vai ver o Filho diante do Pai. E eles vão ver que era verdade tudo aquilo que é pregado, tudo aquilo que o Evangelho diz. O que nós pregamos não somos nós que inventamos. Nós não criamos fábulas para as pessoas acreditarem. É a palavra, aquilo que Jesus disse. Por isso que quando se cria religião, as pessoas mudam, fazem aquilo que o homem quer fazer. Mas quando é pregado o Evangelho, nós não podemos falar aquilo que vem de nós, temos que falar aquilo que Jesus disse, aquilo que vem de Deus. Quando eu falo o Evangelho, eu não posso pregar uma religião. Quando eu crio uma religião, é como se eu prendesse o Evangelho, como se eu amarrasse, como se eu impedisse o Evangelho de ser o que ele é. Eu começo a inserir aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero que as pessoas façam. Esse é o poder da palavra. Quando eu me torno, por isso que ele diz, todo homem deve ser pronto para ouvir. Quando eu estou pronto para ouvir aquilo que Deus tem para mim,
eu tenho que ser tardio para falar e tardio para me irar. Porque Deus me ensina a ouvir, a entender o que Ele quer para mim e não a contender. Por isso que as religiões, os homens brigam, porque eles não querem ouvir, eles querem falar o que eles têm para impor. Aí cria as guerras, os homens começam a guerrear e começam a discutir, e um fala mal do outro, e o outro fala mal do outro, e o outro diz que ele é o homem de Deus, e o outro diz que ele que é o homem de Deus, e eles guerreiam entre eles. E quando eles começam a guerrear, os dois estão provando que realmente não estão agradando a Deus, porque eles estão se irando, eles estão falando demais. Pastor, você não está falando demais? Eu estou falando da palavra de Deus, eu não estou discutindo religiões. Temos que falar da palavra de Deus. Se alguém for discutir religião, não discuta. Se ele acha que ele tem razão, não adianta discutir, ele tem razão, deixa ele fazer o que ele quiser. Mas nós ouvimos a Deus. Foi por isso que naquela época que Moisés é morto e agora Josué está guiando o povo, ele chega e é bem claro para o povo. Ele diz: vocês devem decidir, não eu, não vou obrigá-los, não vamos discutir sobre isso. A decisão é de vocês. Vocês já ouviram. Ele lê toda a lei de novo para o povo. O povo já conhecia, mas ele chama o povo ali e lê a lei para o povo saber o que a lei dizia, para que eles fossem relembrados. Ele diz: agora a decisão é de vocês. Tem as promessas. Vocês querem se voltar contra Deus, se irar, servir outros deuses, vocês podem escolher. Isso é o poder da palavra de Deus. O homem que teme a Deus, o homem que obedece a Deus, ele não vai se irar, ele vai ser tentado, a ira vai vir dentro dele, mas ele vai tardar a se irar, ele vai reter aquela ira dentro de si, não vai permitir que aquele mal saia para fora e exploda dentro dele, e abra sua boca para blasfemar, para brigar, para xingar. Por mais que não seja fácil, quando você é praticante da palavra, você exerce este poder. É um poder sobrenatural. É um poder que muitos não conseguem. Tem muito homens conhecedor da palavra de Deus e prega a palavra de Deus, mas quando é hora de ter o domínio próprio, de se controlar, não se controla. Tem muitos servos de Deus que realmente temem a Deus, mas não se controla, não exerce este poder. E nós temos esse poder em nossas mãos. Qualquer um de nós podemos exercer esse poder, porque Deus nos deu autoridade. Por isso que quando eu me esforço para fazer isso, eu vou ver as promessas de Deus também se cumprirem em minha vida. Não basta querê-las, tem que fazer algo para que isso aconteça. Você quer hoje isso na sua vida? Ver o poder sobrenatural da palavra de Deus na sua vida? Pastor, isso é capaz? Eu posso ver o sobrenatural? Sair do papel, sair da letra. Por isso que a Bíblia diz que a letra mata. O conhecimento, essa letra, por que a letra mata? Conhecer a palavra de Deus, ela pode ser bênção ou maldição para nossas vidas. Como assim? Porque aqui tem tantas coisas de Deus para nós, irmãos. Mas se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, isso pode nos destruir.
está aberto aí aos olhos de todos. Quantas guerras que a Bíblia já criou? Quantas religiões baseadas na Bíblia se formaram? Porque foram cegados pela letra. Pegaram contextos da Bíblia separado e começaram a criar religiões. Quando eu conheço a essência de Deus, a essência. Porque se eu abrir a Bíblia hoje, eu abri e li, e está me dizendo isso, e se eu não tiver a essência do Espírito Santo, amanhã eu posso abrir em outro lugar e pregar totalmente diferente e despregar tudo que eu preguei aqui hoje. Arrancar, tirar tudo que eu falei hoje, com outra pregação eu posso falar tudo o contrário, por não compreender aquilo que Deus, o contexto da palavra de Deus, o que Deus está dizendo através daquela passagem. Por isso que ele diz, a letra mata. Quando eu não conheço o Espírito de Deus, quando eu não tenho o Espírito de Deus, por mais que eu conheça a letra em si, eu posso matar, eu posso destruir. Eu posso me tornar um Deus, achar que eu sou um Deus e querer ter domínio sobre as pessoas que estão sobre a minha autoridade espiritual. Tem líderes que ele acha que se tornam semideuses. Se acham que são semideuses, eles têm autoridade e poder para matar e para dar vida. Mas essa autoridade está na mão de Deus, não na nossa. O próprio Jesus, ele tinha autoridade para matar e dar a vida. E os seus discípulos chegam para ele e dizem, mestre, olha, nós pregamos e eles não nos ouviram. Quer que nós mandamos que desça fogo do céu e consuma todos eles, como Elias fez? Era a letra, eles estavam conhecendo o que é a letra. Eles estavam falando o que estava na Bíblia, como Elias fez. Elias fez isso? Claro, Elias fez. Por isso que eles estavam presos à letra. Mas Deus não havia descido para matar. Porque quando Deus decidia matar ou dar vida, Ele não precisava descer para matar ou dar vida. Mas quando Ele desce como pessoa, Ele agora, o Espírito está entre nós. O Espírito de Deus falava através de Jesus. E quando Jesus vai para o Pai, ele diz, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Consolador, ele vai continuar convosco, eu vou estar no meio de vós todos os dias. Porque a letra estava matando aqueles escribas, queriam matar Jesus, já tinha matado outros profetas. Por isso que a Bíblia diz, a letra mata. Quando eles iam na letra, eles matavam as pessoas, literalmente. Mas Jesus disse, o Espírito dá vida. Quando você lê isso aqui, mas você lê através, guiado pelo Espírito de Deus, agora você, ao invés de querer matar, ao invés de querer criar sua religião e matar todos aqueles que se opõem àquilo que você crê, àquilo que você prega, agora você faz diferente. Você vai ser guiado para que as pessoas tenham vida. A igreja, quando Jesus estabelece a igreja, era para que as pessoas tivessem vida e não morrerem. Porque morta, elas já estavam nos pecados. Jesus veio para que as pessoas tivessem vida e tivessem com abundância, não fosse uma vida miserável. Era eles que estavam dizendo, pratique isso, viva isso, coloque isso em prática e você vai ver o poder que tem. Você agora não vai mais matar, agora você vai dar vida, vai ter vida em abundância. Por isso que a resposta dele para os discípulos foi essa: eu não vim, o Filho do Homem não veio para matar, mas veio para dar a vida. Porque ele falava pelo Espírito.
Ele estava fazendo bem, ele estava curando, e os profetas, os escribas, os fariseus que conheciam a letra, conheciam toda a letra, Jesus disse: vocês, eu estou fazendo bem, vocês estão procurando me matar. Sabe qual foi a resposta deles? Não é porque você está fazendo bem que nós queremos te matar. O que quer dizer? A resposta deles para Jesus é: você vai morrer, mas não é pelo bem que você fez, porque você está transgredindo a lei. O que era a lei? A letra. Você está indo contra a letra. Então você vai morrer porque você está indo contra a letra. Você até faz coisas boas, mas você vai morrer porque você está indo contra a letra. Por isso as guerras, por causa da palavra de Deus. Não é que a palavra de Deus causa discórdia, é o não compreender a palavra de Deus que traz discórdia. Quem realmente compreende a palavra de Deus, ainda que todos não concordem com você, você não vai brigar com ninguém, porque você não vai impor ninguém. Elas têm o livre-arbítrio, é o poder da palavra. Se você quiser, você pode. Se você não quiser, você não precisa. Era isso que Jesus estava dizendo, é isso que Tiago está dizendo aqui. Ele diz: meus amados irmãos, ele está falando com os irmãos, ele diz: ouça, preste atenção. Porque depois que Jesus vai para o céu, vai para Deus, os discípulos ficam, eles continuaram enfrentando problemas. Aqueles que conheciam a letra, perseguindo, matando, e eles tinham dificuldade daqueles que tinham aceitado Jesus de compreender aquilo que Jesus tinha dito. Eles continuavam sem compreender, muitos não compreendiam. Muitos ficavam em dúvida: eu sigo a lei, eu sigo a Jesus? Eu continuo sendo obedecendo a lei, ou eu decido agora obedecer aquilo que Jesus ensinou? Quando na verdade não tinha diferença nenhuma. Mas quando eles isolavam a lei, quando eles não tinham aquilo que era a essência de Deus, que eles sabiam que Deus era amor, e a essência de Deus é amor. A Bíblia diz: Deus é amor. Não é que Deus ama, não é que Deus tem amor no coração dele. Deus ele tem um amor por nós. Não, Deus ele é amor. A Bíblia diz isso, ele é amor. É diferente, eu e você nós amamos. Deus ele é amor. Nós temos resquício de amor dentro de nós. Deus ele é amor. A essência dele é amor. Por isso que a obediência à palavra dele vai nos encher de amor, vai nos fazer amar mais, vai nos fazer amar as esposas, os filhos, os maridos. O amor começa a crescer dentro de nós, por quê? Porque nós começamos a conhecer quem é Deus. Quem não tem amor e vai aumentando cada dia mais o amor, porque conhece Deus pela letra, e a letra vai nos matar, vai nos tornar insensíveis. A letra vai nos cegar, a letra vai nos afastar das pessoas, a letra vai nos afastar dos irmãos. Quando eu pregar uma coisa que alguém discordar de mim, logo eu vou me afastar dele, porque eu vou mostrar que eu sou melhor do que ele, e ele não está entendendo. E o amor, pelo contrário, quanto mais a pessoa não concordar com você, quanto mais ela se opor a você, não vai mudar o seu amor. Não vai. Porque em você já não está mais a letra. Em você só não olha e enxerga aqui a palavra para pregar para os outros. Você não prega mais para os outros, você vive isso. Por que tem pessoas que têm facilidade em pregar a palavra de Deus, mas na hora de exercer não tem essa mesma facilidade? Porque estudou muito para conhecer. Estudou demais. E aprende. Todo mundo tem a capacidade de aprender. Qualquer um pode se tornar um pregador. Sabe disso?
de nós aqui podemos pregar. Mas Jesus não quer pregadores da letra. Jesus quer que nós vivemos isso. Ele quer ver isso em nós. Ele não quer ver pessoas decorando a Bíblia. Ele não quer ver pessoas recitando versículos. Jesus não quer isso de nós. Por isso que ele diz que quando a palavra estivesse em nós, não precisaríamos dessa palavra mais. Alguém pode dizer, se não tivesse, não fôssemos ler aqui essa palavra, se eu chegar aqui um dia e vou pregar sem a Bíblia, será que eu saberia qual é a vontade de Deus? Não precisa lembrar onde está, não precisa decorar, precisa saber a vontade dele viver. Porque tem muitos que sabem, são muitos que sabem, mas não é necessário só saber, não é o suficiente. É necessário, mas não é o suficiente. Por isso que nessa noite, para nossas vidas, a palavra de Deus é essa: devemos ser cumpridores da palavra. Cumprir. Cumpra. Por isso que logo que eu me converti, eu questionava muito e pensava: meu Deus, como eu vou fazer a tua vontade se eu não conheço toda a palavra de Deus? Como eu vou agradar a Deus se eu não sei tudo que Deus ele diz para mim aqui? São muitas coisas, a Bíblia é muito grande. Quando eu comecei a ler a Bíblia, foi um ano inteiro para ler toda. Como eu ia saber? E você vai lendo e vai esquecendo. Como eu ia saber qual é a vontade de Deus para mim? Mas Jesus me revelou algo antes de eu ler. É algo que ficou marcado e mudou a minha vida. E eu creio que tem mudado a vida de muitos quando eu falo isso. Pastor, eu preciso conhecer toda a Bíblia para mim, aí eu vou servir a Deus. Muitas pessoas já falaram isso para mim. Quando eu tiver firme, quando Deus mudar a minha história, aí eu vou ser, mas vai demorar. Mas eu vou dizer algo que Jesus me revelou, irmãos, através da própria palavra. Que eu não preciso conhecer toda a palavra de Deus para servir a Deus. Qual o versículo que eu preciso, pastor? Qual o livro que eu preciso ler para mim agora servir a Deus e não ter mais nenhuma preocupação em abandonar o Senhor e minha vida ser abençoada? Nenhum em específico. Nenhum em específico, não. Então o que precisa? Aquele que você ouviu. Se você viver aquele que você ouviu, vai mudar a sua história. Tem muita coisa que você não ouviu, mas aquele que você ouviu, se você viver, já vai mudar a sua história. E foi isso que eu fiz. Eu não conhecia quase nada da palavra de Deus. Mas toda a vida que eu ouvi uma palavra, eu dizia: essa palavra é para mim, Senhor. Eu quero essa palavra, eu vou viver ela. Se é de bênção para mim, se vai mudar a minha história, essa palavra eu vou viver. É receber para você aquilo que Deus fala. Mas preste atenção: aquilo que Deus fala, que está escrito aqui na palavra, não aquilo que você receber como profecia de homens, invenções de homens. Tem que estar aqui. Se ele leu, você não entendeu, vai lá e lê o que ele leu. Aí você pratica aquilo. Aí muda a nossa história. Amém, igreja? É isso que muda a nossa história. Cumprir isso aqui. Eu falei um monte de coisa aqui que não está aqui, porque era exemplo meu do que eu vivi. Mas aqueles versículos que eu li, tudo que eu falei está baseado naquilo. Leia, pratique aquilo.
que a partir de hoje a sua vida será diferente, porque vai ter um poder muito grande na sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé agora. Eu quero estar orando por vocês. Você que ouviu essa palavra, mas ainda tem alguma dúvida no seu coração, eu convido você a marcar livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19, e leia para você em casa. Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante. Leia, leia, releia, quantas vezes for necessário. Leia isso. Deus vai começar a te revelar o que foi falado aqui hoje, ou o que você vai ler aqui. Talvez eu li rápido, você não compreendeu muito, mas tudo que eu falei hoje vai ficar na sua mente, e você vai voltar lá no livro de Tiago e vai ler. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Você vai ver o poder que vai acontecer na sua vida. Porque isso é uma palavra para mudar a nossa história. Aleluia, Deus. Porque tem muitos que ouvem muito, tem muita palavra, mas vive a vida inteira e a vida não muda, e não entende por quê. O segredo está aqui, ó. Bem simples. Cumpridor da palavra. A palavra é muito grande, pastor. É as pequenas coisas, irmãos. A palavra de Deus, as coisas grandiosas que vão acontecer nas nossas vidas vão ser a partir de pequenos detalhes, de pequenas decisões que nós vamos tomar. Amém? Pequenas decisões vão causar grandes mudanças em nossas vidas. Não se esqueça disso, porque às vezes você tem medo de dar um passo e fica a vida inteira paralisado. Mas uma pequena mudança, uma pequena decisão pode acontecer algo grandioso em sua vida. Então não tenha medo de dar esse passo hoje, para que você possa ter o poder nas suas mãos para contar as grandes bênçãos do Senhor. Pequenos passos, pequenas decisões, baseadas na palavra de Deus, que mudarão a sua história. Você toma posse disso hoje? Em nome de Jesus, então feche seus olhos. Então eu quero orar sobre isso hoje. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, que eu oro e te peço, Espírito Santo do vivo Deus, que leve esta oração diante do Pai. Que essa palavra, Senhor, possa realmente entrar em cada coração aqui hoje, de cada irmão que está aqui na igreja, de cada irmão que está em casa nos assistindo, Pai, pelas redes sociais. Que essa palavra, Senhor, que essa pequena decisão que eles possam tomar hoje, pequenos passos, pequenas atitudes, Senhor, que vão ter grandes diferenças em vida de muitos irmãos, que muitos que viveram a vida inteira buscando uma mudança e que parece que nunca aconteceu, Deus. Que este pequeno passo, que esta pequena decisão, Senhor, possa surtir um grande efeito na vida deste homem, na vida desta mulher, que passaram a vida inteira paralisado, tentando tomar decisões, ou às vezes até tomando decisões erradas, mas a partir de hoje, Senhor, conforme a tua palavra, sendo cumpridor da tua palavra, pequenas decisões surtirão grandes efeitos, Senhor. E para muitos que nunca tomaram uma decisão, que seja a primeira decisão hoje, Senhor, de entregar a vida para o Senhor, de confiar na tua palavra, de ouvir a tua palavra, Senhor, e tomar a decisão de andar contigo, de servir o Senhor, servir o teu evangelho, abrir mão de tudo que é religião, de tudo que foi ensinado pelo homem, Senhor, e decidir seguir o evangelho, que não é religião, que muitos até que seguem o evangelho acreditam que ainda hoje que é uma religião, mas hoje na vida de muitos cai por terra esta mentira, este engano, que o evangelho do Senhor não é mais uma religião, mas é o poder de Deus que opera em nossas vidas. Então começa a operar hoje, Senhor, na vida deste homem e dessa mulher que está tomando posse dessa palavra,
E que essa pequena decisão, Senhor, possa surtir um grande efeito e a vida dele e dela ser mudada, Senhor. Porque aquele que crê em Ti, Senhor, se torna uma nova criatura, Deus. E eu profetizo hoje novas criaturas nascendo para o Teu reino, Deus. Muitos homens e mulheres que têm, Pai, padecido, têm buscado pastores, têm buscado igrejas, têm buscado religiões, e estão até hoje, Senhor, indo para um lado e para outro, e não se firmam em lugar nenhum, Senhor, porque está buscando a religião perfeita, está buscando o pastor perfeito, está buscando, Senhor, a religião que possa mudar a sua história, e até hoje a sua história nunca mudou, meu Deus. Que os olhos desse homem e dessa mulher possam realmente hoje serem abertos, para que eles possam, Senhor, parar de ficar correndo para um lado e para o outro e se firmar em Ti, Jesus, e nunca mais, ó Deus, a vida deles seria a mesma, nunca mais eles serem enganados, nunca mais eles ficarem duvidando, nunca mais eles ficarem ansiosos, ó Deus, nunca mais eles ficarem cochilando, nunca mais eles ficarem em dois pensamentos, Pai, nunca mais eles terem dúvida da salvação, nunca mais eles terem dúvida, meu Deus, da comunhão que o Senhor colocou entre o marido e a esposa, entre o filho e o pai. Nunca mais, Senhor, a vida deles possa ser a mesma a partir de hoje. Que os olhos dele possam serem abertos e não ficarem aplaudindo homens, religiões, mas que as escamas caiam hoje. Que a cegueira, como na vida de Paulo, que era um homem conhecedor da palavra profundamente, era zeloso da lei, Senhor, mas um dia as escamas dos olhos dele caíram, e aquilo que fazia com que ele matasse vidas, consentisse em morte, ele agora passou a ter vida e vida em abundância. Que essa mensagem possa alcançar a vida de muitos, Senhor. Que muitos homens que têm brigado por causa de religião, a partir de hoje a vida dele possa ser mudada e ele nunca mais brigue com ninguém por causa de religião, ó Deus. Que a partir de hoje muitos homens possam ser libertos, Senhor, de uma vida mesquinha, miserável, medíocre, e possam ter vida em abundância, possam serem livres e possam libertar a muitos. Que muitos homens hoje, muitas cadeias sejam quebradas, Senhor, em nome de Jesus. Muitas vidas possam serem livres hoje, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que elas possam realmente viver a lei da liberdade, Senhor. Que eles nunca mais seriam os mesmos. Que eles possam andar livres. Que eles possam pregar o Teu Evangelho livremente, Senhor. Que eles possam viver também esse Evangelho livremente, ó Pai. E eu profetizo muitos testemunhos sendo contados por causa do Teu Espírito Santo hoje falando com essas pessoas, ó Deus. Não por causa de mim, Senhor, mas o Espírito Santo vai entrar nesse coração hoje, e este homem vai ter o seu coração quebrantado, essa mulher terá o seu coração quebrantado, esse jovem terá o seu coração quebrantado. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. E glória a Deus. Amém, igreja? Você que cria aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Que toda honra e toda glória seja para o nosso Deus. Amém, meus amados. Que Deus abençoe. Ainda tem uma semana aí de bênção, de vitória, porque domingo às 9 da manhã nós estaremos aqui com uma palavra de bênção mais uma vez para a vida de todos vocês que estão conosco, que nos acompanham. Que Deus os abençoe, amém? Em nome de Jesus, estenda tuas mãos para cá, que você possa sair daqui com a bênção do Senhor sobre a sua vida. Você que está em casa nos assistindo, que possa receber a bênção do Senhor sobre a sua vida, que você possa viver essa verdade na sua vida, e vai contar os testemunhos, muitos milagres, para a honra e glória do nosso Deus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Diga comigo, amém, e glória a Deus.